Oi, bem-vindas e bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal da Tax Justice Network, rede de justiça fiscal. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é para você que fala português em qualquer parte do mundo e quer entender a relação entre justiça fiscal e o seu dia a dia. O meu nome é João Basso Neto, sou comerciante. Nós pagamos bastante imposto e esses impostos não são revertidos para a população. O que deveriam pagar essas grandes fortunas, esses grandes banqueiros, eles não pagam imposto. Nesta edição do É da Sua Conta, vamos falar sobre as propostas de reforma tributária no Brasil. Sim, propostas. Isso é algo bem raro quando falamos sobre reformas estruturais. Mas por que tantas propostas? Em que se diferem? Afinal, qual é a reforma tributária que precisa ser feita no Brasil? Daniela, você está em Buenos Aires, vai falar sobre o É da Sua Conta no Encontro para Jornalistas da América Latina, promovido pela Rede Latino-Americana por Justiça Econômica e Social. Conta como foi? Então, Grazi, o encontro acabou agorinha e eu aprendi um monte de coisa sobre fluxos financeiros ilícitos, ou seja, sobre as maneiras que principalmente grandes empresas conseguem fazer para não pagar impostos e para enviar os lucros para os paraísos fiscais. Eu saí cheia de ideias para um futuro podcast, mas este agora, é sobre a reforma tributária. E o que me chamou a atenção logo de cara aqui em Buenos Aires foi um outdoor na rua, dizendo que o governo tirou o imposto IVA dos produtos de necessidades básicas. Na verdade, apenas por 4 meses. Eles aprovaram uma lei de emergência alimentar porque eu ouvi por aqui que os argentinos estão passando fome. Só que essa medida ela foi adotada entre o primeiro e o segundo turno das eleições para presidente. E a população está bem brava com o atual governo, Grazi. Interessante você falar do IVA, Daniela. Nas notas fiscais da Argentina e também em muitos outros países aparece o valor pago por ele. Mas aqui no Brasil teria que colocar ICMS, ISS, IPI, PIS, PASEP, COFINS, CID. Quantos impostos? A gente tem tantas siglas, não? Dá para imaginar por que o Brasil precisa de uma reforma tributária. O sistema brasileiro parece bem complicado e sem muita transparência. Sim, ineficiente e também bastante desigual. Ineficiente, eu já entendi. Agora, como assim desigual? A arrecadação de tributos ocorre sobre 4 grandes bases: renda, propriedade, consumo e contribuições sociais. Os países que tributam mais a renda e a propriedade têm uma composição mais progressiva do sistema tributário. Isto é, quem tem mais, contribui mais. Normalmente, os países mais desenvolvidos são assim. Já os países que tributam mais o consumo têm uma composição mais regressiva do sistema tributário. E, proporcionalmente, quem tem menos acaba pagando mais. Esse é o caso do Brasil. Vários estudos mostram que a desigualdade diminui com a tributação sobre a renda e a propriedade aqui, mas depois ela volta a aumentar com a tributação sobre o consumo. Isso significa que a tributação sobre o consumo no Brasil anula a redução de desigualdade que a tributação de renda e de patrimônio tinha produzido. No Brasil, quase metade da arrecadação é sobre o consumo. Isso é muito acima da média de outros países, que fica em torno de 1/3. E a maioria dos outros países tem poucos impostos sobre o consumo. Um imposto sobre valor agregado, que é o tal IVA, e um imposto seletivo. Já o Brasil tem pelo menos 5 principais. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é cobrado pelos 26 estados e pelo Distrito Federal, e assim tem 27 diferentes legislações e alíquotas sobre esse imposto. Depois tem o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP, e a Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, COFINS. Estes impostos são arrecadados pela União e são importantes fontes de receita do orçamento da Seguridade Social. Já o Imposto sobre Serviços, ISS, é municipal e é cobrado de quem presta serviços. A alíquota varia de 2% a 5%.
E, por fim, ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que é cobrado pela União e repartido com os estados e com as cidades. Mesmo sabendo quais são os impostos, nós não sabemos exatamente com quanto contribuímos cada vez que compramos um produto. Com a ideia de substituir esse monte de impostos por um só e descomplicar o sistema tributário, existem hoje 2 propostas tramitando no Congresso Nacional, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado. A proposta de emenda à Constituição, que deve ser votada pelos senadores, é uma cópia do relatório apresentado pelo ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli e vem sendo tratada como a PEC 110. E ele explica ao É da Sua Conta os detalhes dessa história e da proposta. A nossa proposta, que hoje foi encampada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e mais 65 senadores, somando 80% do Senado, ela é a mesma que está na Câmara com a 293 e que foi construída ao longo de 2 anos na Câmara dos Deputados em 170 palestras que eu fiz em 23 estados e mais de 500 reuniões técnicas de trabalho. A proposta trata apenas de uma reforma da tributação sobre o consumo ou ela é mais ampla? É muito mais ampla do que todas as outras em tramitação na Câmara e no Senado da República. A nossa proposta é ver uma reestruturação na tributação da base patrimonial, com alguns ajustes, principalmente em alocação do IPVA e do Imposto de Transmissão, Casa-Morte e Doação, para os municípios, o resultado da arrecadação, e alguns comandos constitucionais para melhorar a eficiência e eficácia da cobrança desses 5 impostos patrimoniais. Na base de renda, nós propomos a unificação, a extinção da contribuição social sobre o lucro líquido, ficando só como imposto de renda, pessoa física e jurídica, como existe no mundo inteiro, um só tributo de renda. Na base consumo, nós estamos propondo a eliminação de 9 tributos, na criação de um IVA que seja destino, cobrança por fora, um IVA que seja dividido a alíquota entre a União e os estados, para substituir esses 9 tributos, que representam aproximadamente 14% do PIB, que é a atual arrecadação da soma do ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF e PASEP. Com certeza absoluta, o IVA que vai substituir esses 9 tributos terá uma alíquota muito menor, muito mais simples, cobrança eletrônica automática, o imposto será cobrado pelo fluxo do dinheiro e não será mais cobrado pelo fato gerador, como é feito hoje de forma declaratória. Outro ponto é que essa proposta promete promover progressividade no sistema tributário. Como isso ocorreria? Para diminuir a regressividade, você teria que diminuir para metade a tributação do consumo no Brasil, que está em 50%. Então, para isso, eu teria que aumentar mesmo o imposto de renda. Mas nós encontramos outro caminho, como da desoneração de comida, de remédio, saneamento, para poder diminuir a carga tributária dos principais itens de consumo das famílias de baixa renda no Brasil. E a segunda fórmula é a devolução do imposto das famílias mais pobres de acordo com a nota fiscal eletrônica. Tudo que ela consumir vai tirar a nota Brasil, porque a cobrança será nacional, e tudo que ela consumir que tiver carga tributária, ela vai ser devolvido proporcionalmente à tributação da sua renda familiar. A outra proposta de emenda constitucional que tem grandes chances de mudar o sistema tributário no Brasil está na Câmara dos Deputados, é a PEC 45. O texto teve grande influência do Centro de Cidadania Fiscal. E o É da Sua Conta conversou com Bernard Api, que é o idealizador da proposta. A PEC 45 busca corrigir distorções que existem hoje no sistema tributário brasileiro, que fazem com que o país cresça muito menos do que poderia crescer. Então é uma agenda essencialmente de crescimento, uma agenda de correção de distorções que acabam prejudicando o crescimento do país com um impacto muito grande sobre o potencial de crescimento de longo prazo. A PEC 45 tem um foco na tributação do consumo,
A opção por fazer esse foco foi, na verdade, da Câmara dos Deputados. Era um projeto que já estava pronto, desenvolvido pelo Centro de Cidadania Fiscal. Você disse que a PEC tem, então, como objetivo fazer com que haja um maior crescimento no Brasil. Poderia dar um exemplo concreto de que forma que isso vai contribuir? O custo burocrático de pagar imposto no Brasil é o mais alto no mundo. E isso é trabalho improdutivo. Você gasta recursos para não gerar nada para a sociedade. A hora que você simplifica enormemente o sistema tributário, você libera esses recursos para passarem a ter um trabalho produtivo. Por outro lado, o sistema tributário brasileiro, na tributação de bens e serviços, ele acaba onerando investimentos e acaba onerando exportações. Quando você tem tributos sobre consumo bem desenhados, ainda que sejam cobrados ao longo da cadeia de produção e comercialização, você não tributa investimento e não tributa exportação, e isso acaba prejudicando o crescimento do Brasil. E por fim, e provavelmente o efeito mais importante das distorções, diz respeito às distorções na forma de organização da economia. Um bom imposto sobre o consumo é um imposto homogêneo, uma regra só para todo mundo. No Brasil, a gente tem um sistema tributário que, além de ter vários tributos, ele tem em cada um dos tributos uma quantidade enorme de exceções na forma de benefícios fiscais, regimes especiais ou mesmo uma quantidade enorme de alíquotas, fazem com que a estrutura produtiva do Brasil se organize de forma ineficiente, prejudicando o crescimento. Se substitui 5 impostos, né, pelo IBS, é isso? Isso. E aí, qual que seria a alíquota caso então a PEC 45 fosse aprovada? A proposta da PEC 45 é que seja uma alíquota uniforme, uma única alíquota para todos os bens e serviços. É a recomendação mundial para a tributação do consumo. E a gente estima que essa alíquota seria da ordem de 25% sobre o preço sem imposto, o que corresponde a 20% do preço com imposto. Essa alíquota vai ser calibrada de forma a repor exatamente a arrecadação dos tributos atuais. É uma alíquota alta, comparando com as alíquotas que são assim do mundo todo, né? Existe alguma possibilidade dessa alíquota ser menor ou por que ela é tão alta? É uma alíquota alta, sim, para padrões mundiais. É o que nós já cobramos no Brasil. Na verdade, nós cobramos mais porque nós cobramos essa carga tributária e mais ineficiência. E por que foi feita essa escolha por fazer a reforma da tributação do consumo nesse momento? Vamos ser bem claros, o país está estagnado há vários anos. Está numa trajetória difícil de recuperação do crescimento e nós temos que ter uma agenda para poder retomar o crescimento do Brasil. E do ponto de vista tributário, essa é a agenda principal. E para terminar, como essa reforma ela então é basicamente sobre o consumo e tem aquela questão de que os pobres proporcionalmente acabam consumindo mais e acabam pagando mais, existe alguma forma de resolver esse impasse e fazer com que os ricos paguem mais? Então a ideia é devolver para as famílias de baixa renda o imposto incidente sobre o seu consumo. A ideia é que elas, ao fazerem a compra, dê o seu CPF. A ideia é pegar todas as famílias que estão hoje no cadastro único dos programas sociais e essas famílias teriam direito a uma devolução via crédito no cartão dos programas sociais do imposto incidente no seu consumo até um limite que corresponde ao imposto incidente sobre a cesta de consumo média dos 20% mais pobres. O que na prática corresponde a dizer que para os 10% mais pobres vai ser um benefício maior até do que desonerar completamente a cesta básica. Então, 35% da população brasileira, na prática, vai pagar menos imposto do que paga hoje, e quanto mais pobre, menos imposto vai pagar. Então, eu falei hoje, em média, paga-se 18% do consumo, no caso dos 10% mais pobres, vai cair para 13% do consumo, e isso vai subindo um pouco nos primeiros 4 decis de renda, e a partir do 5º decil a população vai pagar um pouquinho mais do que paga hoje, porque o que você precisa arrecadar mais para poder financiar essa desoneração do consumo dos mais pobres é muito pouco perto da renda e do consumo das famílias de mais alta renda. Duas propostas de reforma tributária, PEC 45 na Câmara e PEC 110 no Senado. Mas qual é a proposta que melhora a tributação sobre consumo no Brasil? Quem avalia é o Rodrigo Oraí, especialista em tributação e desigualdade e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente. E essas propostas resolvem mesmo os principais problemas do sistema tributário brasileiro? Ela, sem dúvida nenhuma, está alinhada, está com as melhores práticas. Quando você olha os países desenvolvidos, todo mundo relevante tem. A única exceção é os Estados Unidos, que é um caso muito particular, todo mundo está seguindo essa trilha. E nós estamos parados nessa discussão há mais de 30 anos. Um dos principais motivos é que é federativo. Hoje a gente tem um sistema que é do ICMS, do ISS, da partilha da quarta parte do ICMS,
que ele privilegia muito o princípio da origem. O que é o princípio da origem? É onde está a empresa. O que é o princípio do destino? É onde está o consumidor. Onde que está a demanda de serviços públicos? Onde que é que o cidadão quer ter a escola do filho dele? Onde ele quer ter o atendimento no Sistema Único de Saúde? Onde ele quer ter a segurança pública? É onde ele mora, na sua residência. Hoje o nosso sistema privilegia muito a origem, que é onde está a empresa. Uma cidade no estado de São Paulo, pequenininha, que mora muito pouca gente, que é sede de uma refinaria da Petrobras. Com isso, ela recebe um enorme volume de recursos da cota-parte ICMS, porque eu privilegio a origem, que é onde está o empreendimento econômico. E ela tem uma vizinha, que é uma cidade muito populosa, carente, com muita gente demandando serviço público, segurança pública, saúde, educação, e ela quase não recebe recursos nenhum, porque a gente privilegia a origem, onde estão os empreendimentos econômicos, e não o destino, onde estão os consumidores, onde estão as demandas de serviços públicos. E se você tivesse que escolher hoje entre a proposta que está na Câmara e a que está no Senado, qual tem a característica de ser a mais adequada? Pessoalmente, eu gosto mais da Câmara. Ela faz o seguinte: você tem tributos que são federais, você tem um tributo que é estadual, ICMS, você tem um tributo que é municipal, que é o ISS. O governo federal, estado e município ficam brigando entre si pela competência das coisas. O que ela diz? Olha, gente, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um imposto que para o contribuinte vai ser um único imposto, mas que para nós são 3. Eles são 3 alíquotas separadas. Eu vou falar agora o número dessa alíquota que eu calculei, não se assustem. Se a gente fizesse a transformação desse tanto de tributo num único, a nossa alíquota de IVA, de Imposto sobre Valor Adicionado, seria de 26,9%. A mais alta que eu conheço do mundo é da Hungria, é 27%. Tá? Então a nossa seria igual à da Hungria. Seria uma das, se não a mais alta do mundo. Quem já foi, né, por exemplo, no Chile e alguns países europeus, quando você vai no supermercado, sai o preço sem imposto e o preço com o IVA, com o VAT. Discriminado quanto que é. Hoje, se você fizer essa reforma no Brasil, o cidadão vai no supermercado e vai comprar uma lata de óleo e vai vir lá 27% de imposto. Se ele pagou R$10, vai vir lá R$2,70 de imposto. É duro, é doído, tá? Mas o que é a lógica? O consumidor vai pagar 27, mas na verdade, para os estados, municípios e União, são 3 alíquotas. Mais ou menos 2 do município, mais ou menos 10 da União e mais ou menos 15 dos estados. Tá? E a outra seja tecnicamente melhor desenhada. Essa questão que você traz no final é muito importante, né? Que a gente ficaria com uma alíquota extremamente alta. Uma forma de reduzir essa alíquota seria pensar nessa questão da progressividade e mudar de uma forma um pouco mais ampla o sistema tributário, não pensando só a tributação sobre o consumo, mas as outras bases de incidência de tributação? A ideia da proposta que eles têm hoje é a espécie de uma URV dos impostos. Eu introduzo um imposto novo que chama IBS com uma alíquota pequenininha, bem pequenininha, 1%. E diminuo a COFINS para não ter aumento arrecadatório. Depois, o que ela faz? Esse imposto novo, ele vai crescer a cada ano. E os antigos vão ser eliminados gradualmente a cada ano. E uma coisa equilibra a outra. Ela é calibrada pela proposta para compensar exatamente aquilo que vai diminuir dos antigos. Eu vou diminuir o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS e vou aumentar o IBS. No outro ano eu vou fazer a mesma coisa, vou diminuir esses 5 e aumentar o IBS. Até o final do período de transição eu vou ficar só com o IBS e os outros zeraram. Se eu só faço isso, compensando um pelo outro, eu vou chegar numa alíquota altíssima. Como é que eu posso fazer para ajustar? Eu posso ter uma série de medidas de ampliação de base de incidência de imposto de renda. O que é ampliar a base de incidência? A gente tem um problema no imposto de renda que você tem muitos rendimentos que não pagam imposto. O que é ampliar a base de incidência? É fazer com que esses que estão pagando zero paguem as mesmas que os de cá. Se a gente conseguir fazer essas ampliações de base de incidência, a gente pode prever que elas venham a ser deduzidas para fins de calibrar as alíquotas do IBS. E para falar sobre tributação sobre consumo em outros países, nós vamos falar com o nosso colunista Nick Jackson, que é jornalista da Tax Justice Network e está em Berlim, na Alemanha. Nick, o que uma reforma tributária precisa levar em conta para que beneficie a maioria da população?
No passado, as organizações como FMI e Banco Mundial diriam que é necessário ter estes impostos de consumos altos e impostos de rendimento baixos, porque você quer atrair investimento e esse tipo de coisa. Mas agora estão a aprender que estas coisas de baixar sempre a taxa de imposto de rendimento sobre as empresas não funcionam. Não atrai investimento. Você só perde dinheiro, perde receitas para o... E como é que é esse imposto sobre consumo aí na Europa? Em Europa, tem também, em vários países, tem níveis diferentes. Exemplo, em França, tem taxas de 2%, 5%, 10%, 20%. Depende do setor. Restaurantes, por exemplo, pagam 10%. Comida 5%. Então tem estas diferentes taxas e isto é uma coisa que pode diminuir o problema de regressividade. Geralmente eu diria que a taxa normal seria entre 10% e 20%, mas depende do país. Como é que uma reforma tributária no Brasil, por exemplo, pode se articular com uma reforma tributária internacional? Um grande problema é que os ricos podem utilizar o sistema offshore para evitar impostos. Também podem utilizar isenções domésticas para evitar pagar impostos. Então, é importante reduzir estas isenções que não têm justificação. Tem algumas isenções que têm razão democrático, que a maioria da gente aceitaria, mas tem muitos são o produto de lobbying, de os ricos, os bancos, companhias como KPMG, Deloitte, PwC, eles vão dizer ao governo você tem que dar esta isenção. Então tem muitos meios para os ricos e também um pouco as classes médias, classes médio altas para evitar pagar impostos. É importante assegurar o princípio básico de progressividade no sistema de impostos. O sistema tributário pode de alguma forma contribuir para a democracia. Os países que são muito desiguais geralmente sofrem uma penalização sobre o crescimento econômico. Um sistema onde os ricos pagam nada e os pobres pagam tudo vai fazer grandes prejuízos à democracia. O povo não vai acreditar nesse sistema, vai ter muitos problemas, mas um país onde o sistema tributário é visto como justo, isto pode ajudar a democracia e a economia também. Além das duas propostas tramitando no Congresso Nacional, há um movimento no país todo que está propondo uma alternativa, a Reforma Tributária Solidária. Vamos conhecê-la na reportagem do Luciano Máximo. Em 2017, dezenas de organizações e pesquisadores se uniram para construir um diagnóstico sobre o sistema tributário brasileiro e apresentar propostas para reformá-lo. Foi formado o movimento Reforma Tributária Solidária, menos desigualdade, mais Brasil. Para o movimento, o texto atual das duas propostas em tramitação no Congresso não são suficientes para superar as desigualdades e a injustiça fiscal, que hoje são alimentadas pelo atual modelo tributário do país. Charles Alcântara, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFisco, argumenta que falta representatividade do conjunto da sociedade entre os congressistas. Sendo assim, os votos tenderão a focar somente uma melhora de eficiência do sistema tributário, mas não como ele pode reduzir desigualdades. Que os ricos no Brasil não querem pagar mais impostos. E os ricos no Brasil são super representados no Congresso brasileiro. A maioria dos chamados representantes do povo, tanto na Câmara quanto no Senado, são exatamente os grandes proprietários, os latifundiários, os rentistas, os banqueiros. Esses são efetivamente os que detêm a maioria no Congresso. Além de simplificar o complexo sistema de cobrança de impostos, contribuições sociais e taxas, a reforma tributária solidária tem um objetivo mais amplo de mitigar a desigualdade e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Para isso, Antônio Romero, coordenador de estudos socioeconômicos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, defende o sistema tributário mais progressivo, ou seja, mais voltado para a taxação da renda e do patrimônio e menos do consumo. Enquanto o beneficiário do Bolsa Família compra 1 quilo de feijão, estará pagando em termos absolutos
o mesmo valor do tributo que um bilionário que adquira o mesmo produto. E a reforma tributária solidária tenta romper essa barreira visando diminuir desigualdades, trabalhando exatamente na tributação sobre a renda e deixando um pouco de lado a tributação sobre o consumo. A estrutura da reforma tributária solidária é sustentada por 8 pilares: desenvolvimento econômico e social, fortalecimento do estado de bem-estar social, ampliação da tributação direta e redução da tributação indireta, equilíbrio federativo, tributação ambiental, aperfeiçoamento da tributação do comércio internacional e aumento de receitas sem aumento de carga tributária. Cada um desses pontos e a reforma tributária solidária como um todo estão pouco a pouco chegando ao Congresso, na Câmara dos Deputados, como conta o economista Eduardo Fagnani, da plataforma Política Social. Estamos trabalhando com os partidos Campo Popular, estamos trabalhando junto aos governadores do Nordeste, né, e já obtivemos apoio. Então nós estamos caminhando no sentido de apresentar uma emenda constitucional substitutiva global à PEC 45. Vamos ganhar? Não sei, mas é uma oportunidade para enfrentar esse debate, que é o debate da desigualdade. É uma ótima oportunidade para a gente começar a discutir a questão central do Brasil, a maior mazela desse país, que é a questão da desigualdade social. Além dessa iniciativa, a reforma tributária solidária deverá ser apresentada como sugestão legislativa à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Se for acatada pelos senadores do colegiado, tem chance de virar projeto de lei. Mais informações: www.reformatributariasolidaria.com.br. Luciano Máximo é da sua conta. O programa está acabando e você talvez ainda tenha várias perguntas sobre a reforma tributária. A gente preparou alguns bônus. Você pode ouvir na íntegra as entrevistas com Rodrigo Orair, Bernardo Api, Luiz Carlos Rauli e Nick Jackson. E nessas entrevistas, eles respondem também perguntas de ouvintes que nos foram enviadas pelas nossas redes sociais. Para acessar e ouvir as entrevistas completas, entre em edasuaconta.com, tudo junto, mas sem acento. Não resta dúvidas, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Tem que melhorar a eficiência e simplificar a tributação sobre o consumo, o que está previsto nessa reforma que pode ser aprovada em breve. Mas o Brasil também precisa avançar em outras questões para ficar alinhado com os países mais desenvolvidos. Uma delas é a incorporação da tributação verde, como nos conta a Camila Granco, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. Há países que já introduziram reformas fiscais verdes e essa discussão está sendo renovada nos últimos anos. A gente vê um ressurgimento do tema ambiental no contexto de reformas fiscais e tributárias no mundo todo. E também deve incorporar a tributação saudável, como acrescenta o Marcelo Fragano, da ACT Promoção da Saúde. A reforma tributária pode ser muito importante, tanto na preservação do meio ambiente, como para a promoção da saúde das pessoas. Para isso, é importante que ela tenha mecanismos que desestimulem o consumo de produtos que causem danos ambientais ou males à saúde da população, como cigarro, bebidas açucaradas e agrotóxicos. E a melhor maneira de fazer isso é criando um imposto específico para esses produtos. Além disso, tem que melhorar também a equidade, reduzir desigualdade e redistribuir a composição da contribuição tributária. Ou seja, reduzir os tributos sobre o consumo e ampliar os tributos sobre renda e patrimônio. Se você concorda com isso, entre em contato com seu deputado, seu senador, para que eles incluam essas medidas nas propostas em votação. O É da Sua Conta de setembro de 2019 fica por aqui. Esse podcast contou com a coordenação de Naomi Foller e a produção de Daniela Stefano, Luciano Máximo e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo. Até o próximo podcast.